Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do 5º domingo do tempo comum. Não escutamos o 4º, porque celebramos justamente a festa da apresentação do Senhor e a purificação de Maria. Mas no 4º, o que nos seria trazido pelo evangelista São Lucas é justamente o trecho onde Jesus está na sinagoga de sua cidade, de Nazaré, e dali depois é expulso, porque não aceitam a questão do evangelho aos pagãos e por isso querem até matá-lo. Se sentem maravilhados com a sua palavra, mas depois querem lançá-lo do alto da montanha. Dado isso, Jesus volta outra vez ao Mar da Galileia, onde nos encontramos hoje, e onde vamos meditar todos os textos bíblicos. Comecemos por alguns pontos fundamentais. Primeiro, hoje escutamos 3 chamados. Sabemos que os evangelistas, ou melhor, os apóstolos, já foram chamados outrora por Jesus, mas hoje são chamados de forma especial, como vamos meditar também. Primeira leitura, um chamado. Evangelho, outro. E por fim, segunda leitura, outro chamado, o do próprio São Paulo. O que podemos aprender hoje das leituras? A primeira leitura tirada do Evangelho, tirado do profeta Isaías, o que nos mostra? No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé ao seu lado, cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Primeira parte, vemos esta visão que Isaías tem justamente diante do Senhor. O Senhor sentado no seu trono. E depois de ver esta glória que ainda vai continuar apresentada na mesma leitura, nós vemos também os serafins. Devemos de ter presente, serafim significa ardentes. Então, também os anjos mais próximos de Deus, que são os serafins, são pleno fogo. Mas, como vamos ver ao longo da leitura, nem eles ousam tocar a brasa que está aos pés do Senhor. E compreenderemos o porquê. O Senhor está distante, mostrando que ele não pode ser contaminado e afetado por nada que a sua criação produza. Nenhum mal pode contaminar a Deus. E vê esta grandeza de Deus, esta experiência de Deus que tem Isaías, é a mesma experiência de Deus que vai ter Pedro no Evangelho e que devemos de ter cada um de nós. Os anjos estão dizendo diante do trono: Santo, Santo, Santo. Em hebraico, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Sabaó, Senhor Deus dos exércitos. Quer dizer o quê? Separado, diferente, totalmente diferente de nós.
Recordemos, ser santo é ser separado como Deus. Sede santos como eu, vosso Senhor, vosso Deus, sou santo. Como eu sou separado para vós, também nós devemos de ser separados das coisas da terra. E aqui está a frase que hoje rezaremos, cantaremos na missa. E por isso esse texto não deve de ser jamais trocado, porque estamos junto com os anjos, rezando na presença do trono de Deus. Toda a terra se reúne com o céu para celebrar justamente os louvores do Altíssimo, aquela liturgia celestial, qual celebramos na missa. E continua o texto. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. O que é fumaça? É como a nuvem, é a presença do Espírito Santo. Isaías já viu, de um certo modo, o manto no templo de Deus. Viu agora a fumaça, o próprio Espírito Santo que toma todo este lugar da sua visão. Isaías como se coloca diante de tudo isso? Disse eu então, ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que temos aqui presente, que também se dará com Pedro no Evangelho, e que se dá conosco quando temos um verdadeiro e autêntico encontro com o Senhor em nossas vidas, quando temos esta experiência verdadeira de Deus. Nós tomamos consciência de nossa impureza, de nossa pequenez e de nossa fragilidade. Nós reconhecemos, como meditamos nos últimos domingos e também nos últimos dias, reconhecemos que somos pequenos diante de Deus. Não somos grandes, somos um nada, somos criaturas, obras de suas mãos, muito pequenos. E assim se reconhecer diante de Deus, nós devemos também de nos reconhecer como fez Isaías. Mas o temos feito? A nossa experiência de oração, de encontro com Deus, com a sua palavra, a meditação, nos tem feito reconhecer, tomar consciência de quem somos? Vê aqui Isaías como também nós devemos de ver a nossa pequenez diante de Deus. Somos pequenos, Ele é o grandioso. E reconhece, como vimos também, a impureza. Sou impuro e vi, e como vou permanecer vivo se eu vi a Deus? Se eu estive em contato com Deus, como posso eu viver? Este é o questionamento de Isaías. Não posso, estou perdido, a morte vem a mim. Porém, acontece algo. Um dos serafins voou para mim, tendo na mão, não com a sua mão, mas numa tenaz, a brasa que retirara do altar, e tocou minha boca, dizendo, tocou com essa brasa. O que é a brasa? A brasa é o Espírito Santo. Mais uma vez, o fogo abrasador, que toca os lábios e purifica. Assim que tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Então a presença do Espírito Santo, a união com o Espírito, nos faz ter esta experiência de Deus ao ponto de sermos perdoados e mudarmos de vida. Não é que é uma coisa automática. Somos perdoados e por isso continuo com a mesma vida que levava? Não. Eu mudo de vida. Eu ajo agora segundo a experiência de Deus que eu tive. E aqui esta brasa que queima os lábios e purifica é a fé professada, como veremos no Evangelho e também na segunda leitura. Temos professado a fé não somente com os lábios, mas com a nossa vida. Da experiência de Deus que nós tivemos, deste encontro com Deus que temos. E por fim encerra, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me. Ao demonstrar piedade e amor, Deus predispôs a Isaías a um projeto muito maior, a uma vocação, a uma missão, como fez comigo e contigo. E nós reconhecemos isso. Nós vivemos esta experiência ao reconhecermos tudo isso que o Senhor realiza por nós e vemos esta missão que o Senhor nos confia, um projeto tão grande que nós nos esforçamos em realizar o projeto de Deus em nós.
E devemos de ver que esta leitura nos mostra que todos são preciosos aos olhos de Deus, porque Isaías também vai falar de seu povo enquanto pecador. Mas também nos recorda que devemos de nos mostrar discípulos antes de qualquer iniciativa da parte de Deus. Isaías apenas escutou, foi, digamos assim, tocado pelo Espírito, se tornou discípulo. E o que é discípulo? Não é somente quem trabalha. Discípulo vem de disco em latim, e disco em latim significa aprender através da escuta e da atenção. Temos sido discípulos do Senhor. E ao aprendermos do Senhor, temos realizado a obra que Ele espera. Temos tido a coragem de, como Isaías, dizer: eis-me aqui, envia-me. Passemos brevemente ao Salmo 138. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante vosso templo vou prostrar-me. Recordemos, templo aqui não é somente a casa de Deus. Vós sois o templo onde habita Deus. Nós realmente, com os anjos, cantamos ao Senhor. Recordemos mais uma vez Santo Agostinho, não somente um canto com a boca, mas uma vida nova, uma vida de batizados, de santos. E com os anjos, cantamos este cântico da santidade e nos prostramos no templo do Senhor para adorá-lo, até em nós. E assim segue o texto: ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Esta presença dos anjos, esta ação de Deus em nossas vidas, que deve de se realizar. Passemos ao Evangelho. Seguimos este ano com São Lucas, pulamos o quarto domingo do tempo comum pela solenidade, pela festa, aliás, e hoje nos encontramos com a continuidade. Fiz a pequena introdução ao início da nossa meditação. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Às vezes lago, às vezes mar, mar de Tiberíades, mar da Galileia, lago de Genezaré, mar de Genezaré. Genezaré vem de Genezaret, que significa harpa, porque parece uma harpa o formato do lago. Mas vemos aqui chamado de lago e reconhecemos como mar, e compreenderemos o porquê é utilizado, em qual sentido o Senhor utiliza tantas vezes nas Escrituras a palavra mar. Então se encontram aqui. Jesus está anunciando a todos, e Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Jesus viu as barcas. Já saberemos de quem são. Já conhecemos quem são os apóstolos. Mas vemos uma ação de Jesus. Deus nos deu os dons. Deus nos dá as graças, mas não é para ficarmos parados. Ele não quer que os seus discípulos fiquem parados. Ontem de manhã escutávamos o descanso dos discípulos, mas aqui se colocamos em consonância com aquilo que é o ministério, os dons, a graça de Deus. Quer indicar que o Senhor não quer que fiquemos com os dons para nós, guardados para mim, Deus me deu, é para meu uso. Não. É para usarmos, é para doarmos. E assim fique inquieto, Jesus. A barca, também recordemos, simboliza o quê? A igreja. É a igreja, uma pequena barca, que é movida, frágil, se move com as tempestades, com as ondas, sofre as consequências das marés. Porém, mesmo sendo uma barca frágil, nós devemos de ter fé, porque Cristo está com ela e nada acontecerá. Então Jesus vê essas barcas. Os pescadores haviam desembarcados e lavavam as redes, ainda ouvimos. O que quer dizer? Que os pescadores estavam cansados. Trabalharam a noite inteira. É a melhor hora para se pescar no Mar da Galileia. À noite. Como em muitos lugares, a calmaria da noite é o que ajuda na pescaria. Não foi diferente com os apóstolos. Então, estão voltando. Subindo numa das barcas, que era de Simão,
pediu que se afastasse um pouco da margem. Jesus sobe em uma das barcas, que simboliza a igreja. É a barca de Simão Pedro, não de outra pessoa. Então Jesus já está a indicar uma boa coisa aqui. É a barca que ele confiou a Pedro. É dali que ele fala, não de outro lugar. É na sua igreja que ele fala, não de outro lugar. Podia ter subido na outra barca, que era um dos sócios de Pedro, Tiago e João. Mas não foi ali que Jesus subiu, foi na de Pedro, mostrando mais uma vez a sua autoridade. E Jesus faz o quê? Pede, primeira coisa, pede que se afastassem um pouco da margem. Ele pediu que se afastassem da segurança, que se afastassem dos benefícios da vida, da programação perfeita que a vida dá. Porque se estamos à margem, podemos organizar tudo. Agora, se estamos em alto mar num barco, e um pequeno barco, ou ainda num lago, não temos o controle. Jesus pede, afastem. Sabemos por que Jesus pede e depois o que mais vai acontecer, vamos meditar. Mas essa é uma indicação para nós. Jesus pede para que nós nos afastemos da margem. E temos nos afastado? Ou temos ficado na nossa segurança, nos benefícios, nos apegos, na programação de nossas vidas, onde está tudo planejadinho e tem que acontecer assim, não pode sair nada do meu cronograma. É Jesus quem nos pede. Nos manda lançar-nos assim numa aventura do desconhecido, mas tendo a certeza que Ele está conosco, porque Jesus subiu na barca a hora que pede que se afastem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Jesus ensina sentado como mestre, como grande sábio. Ele é autoridade e por isso ensina as multidões. Quando acabou de falar às multidões, disse a Simão: avança, fala singular, fala igreja. Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca, aqui no plural. Aqui fala aos discípulos, aos apóstolos, o que devem de fazer. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Pedro reconhece que Jesus é um mestre. Reconhece que Jesus é superior a ele, porque a palavra aqui nem é mestre, é conhecer a autoridade, que Jesus tem uma sabedoria maior que a dele. Mas sabemos que Pedro é o mestre na pescaria. Jesus não era pescador. Pedro sim. Tiago e João também. Jesus não. Então, Pedro escuta este absurdo da boca de Jesus. Ele acaba de voltar de uma barca, de humilhação, de insucesso, de tempestade na sua vida, onde não conseguiu colher nada, onde não conseguiu fazer a sua missão, onde, sendo mestre de conhecimento naquilo que faz, não conseguiu tirar nenhum proveito. Mas Jesus disse que deve de lançar as redes. E qual é a resposta que segue? Mas, tá bom, Senhor, porém, só na tua palavra, dentro da tua palavra, na autoridade da tua palavra, é o que quer dizer o texto. Dentro, com a tua palavra, vou lançar as redes. O que acontece aqui? Devemos de ver que Pedro podia agora sofrer humilhação, virar chacota, ser motivo de piada. Escutou esse homem aí? Esse Galileu que nem entende de pescaria, que nem sabe das coisas da vida. Você escutou ele e foi lançar as redes, viu que não deu nada, não pescou nada. Pedro sabia que humanamente isso podia acontecer, mas não foi o que fez. E isso tem a ver conosco também. Tem e muito, meu irmão, minha irmã. Porque também agimos assim, hein? Escutamos os demais e não ao Senhor. Jesus pediu o impossível. Como lançar a rede de dia? Mas Pedro o fez.
Pedro acreditou, teve fé no que pede o Senhor. É mais confiável do que nos pede os homens e o bom senso. O que o Senhor pede a mim e a você é mais confiável do que pedem os homens e o bom senso humano. Mas nós, a quem temos escutado? Jesus nos ensina e nos pede tantas coisas na nossa fé, na nossa igreja, se buscamos ler a sua palavra, se buscamos conhecer, contemplar, meditar, rezar. Ele nos ensina, ele nos pede. Ele nos fala, fazei isto. Mas nós, em quem acreditamos? Muitas vezes não lançamos a rede. Não fazemos o que ele nos pede, meu irmão, minha irmã. Basta ter claro isso. Ai, se eu fizer, vou ser motivo de chacota. Imagina! Não, imagina, vou fazer escondido. Até mesmo o ato de caridade, que é um pecado no primeiro mandamento, quando se deixa de fazer por respeito ou vergonha humana, nós agimos assim porque, ai, que vão pensar de mim? Todo mundo disse o contrário, mas Deus está te pedindo assim. Não, mas é melhor eu tomar cuidado. Agimos assim. Confiamos mais nos homens. Confiamos mais no bom senso, na nossa intelectualidade do que em Deus? Se for assim, não colheremos os frutos, não pescaremos os peixes, nossa vida não estará completa, não realizaremos a missão. E o que temos escolhido, meu irmão, minha irmã? Qual é a nossa escolha diante desse evangelho? Pedro, sabemos o que fez. Pode ser que eu vire chacota. Pode ser que eu vire piada para os demais que Jesus não conhece. Tudo bem que eles já viam algumas coisas de Jesus, mas ele não tinha tanta certeza assim que Jesus ia realizar este milagre. E o que fez? Aceitou. Cumpriu. E Jesus lhe concedeu uma grande graça, um grande milagre. Um grande milagre aconteceu na vida de Pedro. Um grande milagre pode acontecer na minha vida e na tua. Mas para isso, nós temos que escutar o que Jesus fala e cumprir e realizar, sem medo, sem titubear, sem ter vergonha. E temos feito assim o que temos escolhido. O milagre não virá se nós não lançarmos as redes como Jesus pede, se nós não fizermos aquilo que o Senhor nos indica. Então, o que aconteceu? Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Pedro viu a realização da obra de Deus. Se encontrou com Isaías na primeira leitura que ouvimos, meu irmão, minha irmã. Ai de mim, eu vi a Deus. Viu uma obra divina, um milagre acontecer diante de si, e Pedro agora teme. Mas Pedro, também como Isaías, reconhece quem ele é diante da experiência de Deus. Nós devemos de reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, quem nós somos. Infelizmente, muitos cristãos não fazem isso. Ai, não, eu sei o que é melhor. Ai, mudar de vida. Ah, pecado. Não, peraí. Justificam o seu pecado, querem viver as coisas como acham melhor, porque não é assim. Eu reconheço quem é Jesus e reconheço quem sou eu. E porque reconheço a minha fragilidade, também quero mudar a minha vida e a minha fragilidade. Mas o temos feito, irmão e irmã? Muitas vezes não fazemos. Muitas vezes não querem fazer hoje os fiéis. E você? E eu? Temos reconhecido Jesus? A sua obra? Os seus milagres? A sua ação em nossas vidas? Temos reconhecido a nossa incapacidade de estarmos diante da presença de Deus por aquilo que nós somos? Pela nossa miséria e pequenez, mais uma vez? Temos consciência da distância da palavra a ser anunciada e a nossa humanidade? Jesus anunciou, Jesus falou, e tudo se cumpriu? Temos esta consciência? Porque muitos se acham, sou discípulo, missionário. Espera aí, mas eu tive um momento de discipulado, de escutar,
de prestar atenção, de colocar em prática, para daí anunciar e ver que a palavra de Deus é muito maior do que aquilo que a minha humanidade pode anunciar e que eu não sou capaz, muitas vezes, de absorver todo o conteúdo da grandiosidade da palavra e da obra de Deus. Temos esta humildade. Aqui vemos Pedro que faz experiência da graça que cada um de nós devemos de fazer. A graça de Deus que nos toca, como tocou também Isaías, como toca Paulo na segunda leitura, também toca a nós. E nós devemos de, ao ter esta experiência, reconhecer quem nós somos e buscarmos mudar a nossa vida. E segue o texto. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Não era normal. Era impossível isso acontecer em plena luz do dia. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mais que pescador, o texto original, na tradução, seria tirar fora vivos os homens. E isso quer dizer o quê? Olhemos, certa vez creio que meditei isso, se não online, ao menos na paróquia, quando estava na paróquia. Olhemos o que isso quer dizer. Um peixe, para ganhar a vida e o sustento, um pescador precisa tirar da água para a terra e com isso lhe dá a morte. Jesus fala que nós devemos de tirar vivos os homens do mar. De qual mar? O mar é justamente onde está o demônio, o pecado, as tormentas, o sofrimento. Tudo que existe de ruim está no mar. Ali é o símbolo, muitas vezes, do mal, porque o mar ninguém tem controle. Numa tempestade, na agitação, ninguém consegue controlar o mar. Então, Jesus está dizendo que nós devemos de tirar os homens para a vida verdadeira. De qual mar? Do pecado, do demônio, da morte, da escravidão, dos prazeres da vida. De tudo isso, nós devemos de tirar os homens para a vida. E começa isso em casa. E começa isso nos locais onde estamos presentes. Não é somente, quando aparecer a oportunidade da missão. Não, a missão começa onde estamos. E o temos feito. Temos ajudado os homens e mulheres dos nossos tempos a saírem do mar, que causa tanto mal, e levam à morte os homens e mulheres. E tiramos da morte para a vida. Como disse Jesus a Pedro e aos discípulos, e diz também a nós. E ouvimos mais uma vez, não tenhas medo. 365 vezes na Bíblia, uma vez por dia. Todos os dias o Senhor nos chama à missão. E temos agido assim, como o Senhor pede. Temos tirado da água da morte, somos nós os primeiros a sair, por causa da palavra de Deus, da igreja e dos seus ensinamentos, da água da morte. E caríssimos irmãos, sigamos ainda meditando ainda mais. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Por quê? Provavelmente isso aconteceu no último ano de Jesus. Em João são 3 anos. Nos evangelhos demais, 1 ano somente. Então já conheciam um pouco a Jesus. E agora decidiram, basta, vamos seguir a Ele. Vamos seguir a sua palavra. Vamos dar vida ao mundo. E abandonaram tudo. Não perguntaram para Jesus onde iam levá-los. Onde ia levá-los? Não perguntam para Jesus onde vai conduzi-los. Por quê? Porque o que importa é que Ele é o motivo de tudo isso. Nada mais. E nós agimos assim porque muitas vezes queremos, mais uma vez, o que disse ainda há pouco, tudo com cronograma. Tem que ser assim, 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 assim. Nós confiamos em Jesus, não que não devamos de algumas coisas ter o cronograma para a nossa vida, para a ação pastoral e tudo, mas em alguns momentos não é assim. Deus diz e coloca no coração, vai e fala. Está ali aquela pessoa, mas não é meu momento, eu nem sei como que eu vou falar. Fala,
É momento de anunciar. E nós temos feito. Temos seguido a Jesus. Temos anunciado a Jesus. Sigamos ainda vendo mais algumas coisas. O mar simboliza o quê? A travessia do povo de Israel do Egito pelo Mar Vermelho a pé enxuto. A travessia da vida velha para a vida nova. E é isso que o Senhor nos pede. Uma travessia que nós devemos de fazer e levar os demais também a fazerem esta mesma travessia. Mas o temos feito com o Senhor? Temos feito, mudado a nossa vida, caminhado rumo à vida eterna? Devemos de recordar que não somos nós, nossas qualidades que vão fazer as ações. Podem até ajudar, mas não é a qualidade que eu tenho ou deixo de ter que realiza a missão. Mas sim o tesouro que carregamos, como diz São Paulo, em vasos de barro. A fé, a presença de Deus, a ação do Espírito Santo. E devemos de ter também presentes que maior presente que Deus pode dar, a maior presença do Espírito Santo que o Senhor pode dar em nossas vidas, nos faz consumir de amor pelos sacramentos e pela sua palavra. Quem não tem sede da palavra de Deus, de ler, meditar, compreender, mudar sua vida a partir da palavra, o Espírito Santo ainda não está agindo completamente na sua vida. E nós temos assim aberto as nossas vidas a esta palavra, a esse tesouro, através dos sacramentos e da palavra. Também devemos de ter presente, ou vivemos os sonhos e projetos de Deus na nossa vida, ou queimamos a nossa vida como palha. Se tacarmos fogo em palha seca, acabou. Mas se nos consumimos de amor por Deus e nos seus projetos e a missão que nos confia, nossa vida tem sentido. Nossa vida tem um valor e um sabor muito maior. Devemos de ter presente ainda um testemunho, que antes do testemunho, mais alguns pontos. Tenhamos em mente, não adianta aqui pregar um reino político, um moralismo que depende só do homem. Não, você tem que ser isso, você tem que fazer, é você que se salva. Não somos nós que nos salvamos, é a graça. Ainda mais em nossos tempos que hoje, ao invés de um moralismo real, que nem prega os 10 mandamentos às vezes, nós temos muita autoajuda, que faz mais mal que bem. Onde o homem é capaz de tudo, e Deus, e a graça em segundo plano. Nós devemos de ver isso. E também a teologia da prosperidade, que muitas vezes Deus dá, você tem que ter. Se você não tem, é que a graça de Deus não chegou. Não, tudo isso não pode estar presente. Por quê? Porque isso fazem os peixes escaparem da rede. Não os tira para a vida. Nós devemos de anunciar o verdadeiro evangelho, a conversão, a mudança de vida, a presença de Deus, que transforma tudo e que leva todos ao céu. Não estas coisas, ou outras, semelhantes ou diferentes, mas voltarmos ao Evangelho. Não querermos novidades na igreja, mudanças na moral, nisso ou naquilo. A hora que o homem e a mulher voltarem a viver plenamente o Evangelho, nada disso é necessário. Vão ver que nada disso é necessário. Tenhamos presente que é Ele que produz em mim o querer e o agir. Une em mim a lei e a graça. E por isso minha vida é transformada e caminha ambas as coisas juntas. E faço tudo o que faço na minha vida. Rezar, meditar a Bíblia, a palavra de Deus, participar de palestras ou escutar até mesmo na internet homilias, eu busco tudo. E os sacramentos de forma especial por Jesus. Porque eu preciso de Jesus. Se isso não está claro, não vivemos bem o sacramento. Como disse, coloquemos o testemunho e encerraremos com a carta de São Paulo. Em 16 de maio de 68, um jovem siciliano chamado Nino Balieri, tinha 17 anos, foi trabalhar. Como qualquer jovem, achava que tinha tudo na palma da sua mão, sua vida na palma das mãos.
Vivia as diversões, os prazeres da vida na sua juventude, trabalhava em construção civil e uma vida distante de Deus. Porém, aquele dia, ele caiu do 4º andar e ficou tetraplégico. Só movia sua cabeça, nada mais. Viveu assim 10 anos na sua cama, desesperado, blasfemando contra Deus, ultrajando a Deus, reclamando da vida. Porque sua vida não tinha sentido, não podia mais aproveitar e agora era um inválido e não sei o quê. E o que aconteceu com este jovem? Um dia, sua mãe, depois de tanto insistir, conseguiu convencê-lo de levar o grupo de oração para uma vigília de oração no seu quarto. Naquele dia, então, 10 anos depois do acidente, nesta oração ele sentiu a presença do Espírito Santo e viu que Deus o chamava a uma missão muito maior. E sendo tocado por Deus, tudo foi transformado. Ele deveria de anunciar o amor e a bondade de Deus. E saindo em uma cama, ia dar palestras pelo mundo, em especial na Itália. Deu palestras e chegou a dizer aos jovens em várias ocasiões, e isso não serve somente aos jovens, hein? Serve também a mim e a você. Se algum de vocês está em pecado mortal, está pior do que eu. Ele, que era tetraplégico, dizia isso. E então, viveu até o final de sua vida um exemplo de vida realizada, entregue ao Evangelho, entregue a Jesus. Veio a falecer em 29 de novembro de 2008, com essa vida totalmente entregue a Jesus, ao amor e ao Evangelho. E nós, qual testemunho temos? Qual desculpa temos para não anunciar o Evangelho? Porque muitas vezes, muitos encontram desculpas. Não tenho tempo, não tenho saúde, não posso, não consigo. Qual desculpa é a tua? E por fim, a segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, São Paulo nos diz o quê? Quero lembrar-vos o Evangelho que vos preguei, que recebestes, no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. Para ser salvo, basta eu dizer eu creio? Não. Se estamos guardando o Evangelho tal qual nos foi confiado pelos apóstolos, pela fé da Igreja, temos guardado, vivido este Evangelho? De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. E quantos abraçam a fé em vão, não? Porque não vivem, não escutam, não meditam, não praticam o Evangelho. Só escutam na missa, no domingo, entra por um ouvido, sai para o outro, e a vida continua a mesma. Somos nós assim? Se é assim, abraçamos a fé em vão, porque ela tem necessariamente que transformar a nossa vida. E o que é a fé que testemunha São Paulo? Com efeito, transmitimos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao 3º dia ressuscitou segundo as Escrituras, e depois apareceu a Cefas e aos 12. Aqui o que está dizendo São Paulo é o creio da Igreja. Ressuscitou, não reencarnou. Ressuscitou, segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados para pagar uma dívida tremenda que temos com Deus com cada pecado que cometemos. Porque nós ofendemos a Deus, que é amor infinito, e não compreendemos o que o nosso pecado faz contra Deus. E assim, Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia por nossa salvação. E depois apareceu a Tiago, aos apóstolos, e por último, a 500 pessoas, por último apareceu também a mim, como um abortivo. Na verdade, eu sou menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Graça. Como Pedro, como Isaías. A experiência da graça que tocou a vida de Paulo. E que agora já não é mais a mesma vida. Que agora anuncia o Evangelho. Que agora foi transformado por esta experiência de Jesus. E que anuncia Jesus. E humildemente diz, nem mereço ser chamado apóstolo.
Aquele mesmo Paulo que outrora dizia, sou maior entre os apóstolos, agora diz, nem mereço, porque reconheceu quem é diante de Deus. Sua graça para comigo não foi estéril. A graça não pode ser estéril na nossa vida. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso que crestes. Então, a graça não pode ser estéril. Deve de transformar nossas vidas e deve de nos impulsionar a, como os apóstolos, deixar certas coisas de nossa vida e seguir a Jesus sem perguntar onde Ele vai, simplesmente sabendo que é Ele que nos guia e que devemos de realizar a missão, a vocação a qual nos chamou, para que assim tenhamos uma vida plenamente realizada em Deus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, Rainha dos Apóstolos, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos este amor autêntico para com o Senhor, a nos abrirmos ao seu chamado, a correspondermos a seu chamado, vivendo plenamente a nossa vocação. E assim, vivendo a santidade, anunciando o Evangelho, possamos ser cada vez mais fiéis ao Senhor e um dia participar da sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e um excelente domingo a todos.